em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração e Ele é poderoso no nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar ainda no nosso estudo, falando lá no livro de Mateus, no capítulo 12. Abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 12. O versículo é o 22. Amém? Mateus 12, 22 é o nosso estudo de hoje. E hoje é sexta-feira. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. E eu creio que o Espírito do Senhor, ele veio para trazer para nós o quê, irmãos? Liberdade. Mas a liberdade, ela vem como? Quando a gente conhece o quê, irmãos? A verdade. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. E aí olha o que diz Mateus 12, 22. No nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 22. Quem achou, diga amém. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Oh glória. E trouxeram-lhe então um endemoniado cego, e ele era o quê? Mudo. E de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e o que, irmãos? E via. Trouxeram ao Senhor Jesus um homem que era cego, e ele era o que, irmãos? Mudo. A Bíblia diz que conhecemos a verdade, e a verdade faz o quê? Mas para alguém que é cego, que é muda, conhecer a verdade, precisa de quê? De alguém para levar até quem? Até Jesus. Às vezes dentro da nossa casa tem pessoas que estão cegas. Elas estão o quê, pastor? Muda, atormentada pelo espírito imundo. Mas se não tem ninguém que guie o cego, não tem ninguém que leve o mudo até Jesus, como que ele vai ter liberdade? A liberdade, ela vem quando a gente conhece a verdade. Mas aí que está, que muitas das vezes as pessoas, elas querem, meu irmão, as portas abertas. Aí você traz, Jesus cura, Jesus liberta. Mas aí acontece o que, pastor? Que muitas das vezes preocupamos muito no dia de quê? De amanhã. E o dia de amanhã pertence somente a quem? A Deus. Mas pastor, será que amanhã ele vai ficar firme? Você fez a sua parte. Porque a Bíblia diz assim, ó, trouxeram-lhe então um endemoniado cego, e ele era o quê? E mudo. E de tal modo o curou, que o cego e o mudo, ele fazia o quê? Ele falava e via. Jesus fez a parte dele. Às vezes, meu irmão, você fica bem. O pastor ele prega, o pastor ele fala, o pastor mostra, mas a ovelha não quer ouvir, não quer ver, não quer enxergar. Se a ovelha não segue as outras ovelhas, ela vai ficar para onde? Atrás. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que ele tem que deixar as 99 e buscar aquela que está doente. Algumas ele não tem nem que buscar, ele tem que sacrificar. Sabia disso? Como, pastor? Sacrificar. Por que, pastor, sacrificar? Porque ela não consegue mais o ritmo das outras. Ela não consegue andar com as outras. Ela não consegue mais viver com as outras. Ela acha que as 99 são chatas, enjoadas. Porque ouve o pastor. A uma, ela começa a ficar para trás, porque ela começa a ver outras coisas. Para você ver, o pastor ele tem a visão ampla, a ovelha tem a visão limitada. Quando trouxeram esse homem até Jesus, Jesus ele fez a parte dele. Era uma ovelha? Era. E qual foi a parte dele? Curar. Ele curou? Amém. Qual é a parte agora do curado e do mudo, que foi que agora falava? Continuar com quem? Com Jesus. Mas aí tem muitos que fazem igual aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus, mas quantos vieram agradecer a ele? Somente um, que era o quê? Ele era o quê? Samaritano estrangeiro, a Bíblia diz assim. E aí acontece o que, pastor? Ele pergunta a Jesus: cadê os 9? Aonde estão? Só voltou esse? Você sabe por quê? Todos nós temos guerras. Temos ou não temos? Todos nós temos contas para pagar. Mas tem gente que fica aí
preso nisso. Fica aí, meu irmão, caindo nos cabelos. Mas pastor, o que eu faço? Deus. Meu irmão, sempre eu digo, coloque a sua mão onde você pode alcançar. Se você faz um orçamento familiar além onde você não pode alcançar, lógico que você não vai alcançar. Por exemplo, eu quero alcançar essa lâmpada. Para me alcançar, eu preciso de quê? De uma escada. Não pequena, mas uma escada o quê? Grande. Tudo acontece, meu irmão, de degrau a degrau. Mas tem pessoas que não entendem. Ela quer alcançar e ela começa a fazer aqui. Eu vou fazer um exemplo. Vem aqui, irmão. Eu quero que você alcance aquela lâmpada. O que você faz? Pula. Rapidamente cai. Nem chega lá. Você está entendendo agora? Sim ou não? Levaram ele até Jesus. Mas aí no versículo 23 diz: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de quem? De Davi? Jesus, ele, meu irmão, ele não deixou se levar por aquilo. E aí no versículo 24 diz assim, ó: mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: este expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe de quem? Dos demônios. E aí ele diz mais: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 26. E se Satanás expulsar a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? 27. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Então, os vossos filhos. Portanto, se eles mesmos serão vossos o quê? Juízes. 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente, chegado a vós o reino da onde? O reino da onde? De Deus. Alguém levou aquele problemático até quem? Até quem? Até Jesus. Jesus resolveu aquele problema. Sim ou não? Qual era o problema do problemático? Mudo e cego. Mudo e cego. O problemático, ele tinha, meu irmão, isso. Já se alguém levou ele até o Senhor, então o Senhor fez o quê? Resolveu o problema daquele homem. Ele viu e começou o quê? A falar. Mas não olharam para isso, para o Senhor. Alguns diziam: esse verdadeiramente é filho de Davi. Mas os fariseus, quem são os fariseus? Os doutores da lei, começaram a criticar quem? A Jesus. Quem assistiu aquele vídeo lá da senhorinha? Quem assistiu? Quem assistiu o vídeo da senhorinha dando a entrevista lá no podcast? Quem ouviu? Você ouviu uma parte que ela disse? Como que vai existir uma árvore que não tem fruto? Alguém vai jogar pedra nela? Alguém joga pedra numa árvore que não tem fruto? Sim ou não? Não. Mas uma árvore que tem muitos frutos, o que você vai fazer com ela? Imagina só, você olhando aquela manga rosa, aí você não tem nada para pegar. O que você vai jogar? Uma pedra. Acertou ela ali, ó, você vai feliz da vida. Eu conheço alguém que quando cai uma manga em cima da igreja, ela sai correndo. É minha, é minha. Deixa comigo. Um dia desse eu vi nas câmeras, irmão. Pá! Eu disse, aí eu olhei assim para um lado, aí eu fui olhar o que era. Quando eu vi no corredor, é minha, é minha, é minha. Eu disse, calma. Era o lanche da tarde, né? Aí acontece o que, irmãos? Voltando para cá novamente. As pessoas começaram a ver a dificuldade, as lutas, as aflições. E aí voltando lá no versículo 22, 12 e 22, olha o que diz: trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo,
E de tal modo curou que o cego e o mudo falava e via. Olha o 23. E toda a multidão admirava e dizia: não é este o filho de quem? De Davi. Mas aí começa o que? O cego começou a ver, o mudo começou a falar, as pessoas começaram a crer. Mas aí veio o que? O 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: não é este que expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe de quem? Imagine só, meu querido. Eles começaram a falar, dizendo que Jesus expulsava demônio, o nome de quem? De Beelzebul. Mas você sabe muito bem que Jesus expulsava demônio pelo Espírito de quem? De Deus. Coloca aqui rapidinho na televisão, Atos 10, 38. Só na televisão, não precisa você abrir aí não. Olha aqui, ó, rapidinho. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com quem? Deus era com quem? Com ele. Se Deus não fosse com Jesus, será que Jesus tinha condição alguma de curar um cego, expulsar um demônio? E aí os fariseus começaram a dizer: ele expulsa demônio por nome de quem? Começou a fazer o que, irmãos? Divisão. Algum dizia: ele verdadeiramente é filho de quem? De Davi. Outros diziam: ele expulsa demônio por quem? Por Beelzebul. Houve o que ali, irmão? Uma divisão. E aquela divisão, meu querido, tudo que o diabo sabe fazer, desde o princípio, desde o início de tudo, o diabo sabe fazer divisão. Você sabia disso? Sim ou não? Sim ou não? O diabo, ele começa, meu querido, lançar uma segunda visão. Por exemplo, a pessoa, ela se casa, ela quer se separar. Qual é o nome que tem? Como é que se separa? O nome quando a pessoa se separa, quando é casado? Divórcio. Uma segunda o que, irmãos? Opção. Lembra quando a Eva, eu não sei se você já viu o missionário falando no YouTube, a Eva chegando, o missionário fala sobre o Adão e Eva, e a Eva chegando, a serpente. Mas quem enganou a Eva? O que trazia desejo para a Eva? Fruto. Mas o que a serpente falou? Vocês vão ser igual a Deus. Olha, se vocês comer, vocês vão ser igual a Ele. Não precisa, não vai ter nada. Mas a árvore estava no meio do jardim. E se a árvore estava no meio do jardim, era para eles comer, sim ou não? Sim ou não? Não era. Porque Deus tinha falado para eles não comer daquela árvore. Por quê, meu irmão? Por quê, meu irmão? Porque eles iriam fazer o quê? Morrer. Mas eles não ouviram a Deus. Por quê, pastor? A Eva foi lá, ó, e comeu. Porque ele falou, olha o que a serpente falou: porque Deus sabe que no dia que comer deles, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem de quem? E do mal. E a Bíblia diz que, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu também, e deu para o seu marido. E ele fez o quê? Comeu com ela. Pastor, quer dizer o quê? Houve o que ali, pastor? Uma divisão. Uma divisão. Aí você vai lembrar Miriam, e qual era o nome do outro? Que se levantou contra Moisés? O Arão. Está pensando que Deus só fala com ele? Deus fala com nós também. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com a Miriam? Ela ficou o quê? Leprosa. Aí você vai lembrar de Corá. Que mais? Abirão. Que mais? Corá, Abirão, Datã. O que aconteceu com eles mesmo? Que houve divisão? Pastor, não sei, vai pesquisar agora. Pastor, o que aconteceu com Acã? Pegou lá. Imagina só, meu irmão. Acã, filho. Vamos fazer de conta aqui.
Aliás, você não pode ser o Acã. Aqui, irmão. Aqui, Diego. Acã. Indo. Eu aqui do lado. Você vai fazer de conta que é a esposa dele, mas não é. Indo. Não precisa pegar na mão dele. Levado para ser apredejado. E a mulher perguntando: o que nós fizemos? O que a gente fez, pai? Mas ele sabia. Por quê, pastor? Houve o que, irmãos? Divisão. Deus falou: não pode pegar o anátema. Da onde? De Jericó. Quando há divisão, o que acontece? Volta lá, Mateus 12, 24. Vamos ler agora o 25. E Jesus, porém conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo, ele é o quê? Devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Pastor, eu tive uma segunda visão. Eu tive, pastor, um novo entendimento. Eva teve pastor, eu tive uma visão ótica. Jesus conhecia o coração dos fariseus, porque não estava com ele. E ele dizia o quê? Todo reino dividido contra si mesmo, ele vai fazer o quê? Imagina só: eu casei, mulher, vamos comprar um carro, eu quero preto. Mas eu quero branco. Imagina só: vamos comprar, vamos. Chega lá, o vendedor pergunta: qual é a cor do carro? É preto. Aí ela diz: não, é branco. Ele diz: é preto, é branco. Tá um quê? Uma divisão. Então é melhor comprar que cor? Cinza. Preto e branco dá cinza, né? Para falar a mesma língua. Obrigado. Porque o reino dividido contra si mesma não subsistirá. Olha o 26. E se Satanás expulsa Satanás, ele está o quê? Dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Você não fala a mesma língua, meu querido, do pastor, de Jesus, da minha igreja, da minha liderança, eu nunca vou crescer na vida. Você sabe por quê? Porque você é o quê? Dividido. Pastor, reino dividido ele não prospera. Mas eu tive outra visão. Qual é a visão? Pastor, é porque uma segundo plano. Quando fala segundo plano, já é obra de quem? Do diabo. Qual é o plano de Jesus? Que todo homem seja o quê? Salvo. E aí no 27 diz: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos o quê? Juízes. Olha o 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente é chegado a vós o reino de quem? De Deus. A Bíblia deixa bem claro que onde é o Espírito do Senhor, ali é o quê? Liberdade. Já está com 2 sexta-feiras que eu prego essa mesma mensagem. Quem estava aqui na sexta-feira passada foi a mesma coisa. Sim ou não? Pastor, e por que o senhor pregou de novo hoje? Eu estou seguindo o propósito de Deus. Pastor, reino dividido. Não, o Espírito do Senhor. É Ele que tem que habitar na minha vida, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida familiar, no meu trabalho. Pastor, mas como assim? Olha o 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se o primeiro não manietar o valente, que hado então a sua casa? O homem valente, vai vir um ladrão. Meu irmão, você sabe que vai vir um ladrão. O que você vai fazer? Vai ficar esperando ele te roubar? Sim ou não? Não.
você vai fazer o quê? Se preparar, não é verdade? Porque o 30 diz assim, ó: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta faz o quê? Quem não é comigo é contra mim. Quem não está comigo, ele se espalha. Aí o diabo aproveita para fazer festa, rouba, mata e destrói. João 10:10, reino dividido, o diabo vem roubando, matando e destruindo. Porque pelo grande milagre que Jesus fez, os fariseus estavam o quê? Dividindo por quê? Porque eles sabiam, se eles dividissem, o reino ia ficar forte ou fraco? Forte ou fraco? Fraco. Ah, pastor, se eu dividir, vamos fazer aqui o seguinte: vou pegar o Paulo, ele é bem forte. Mas o Paulo faz o que a obreira rosa não faz. A obreira rosa faz o que o Paulo não faz. Mas se é o caso, o Paulo faz coisas que a obreira rosa não faz, e ele pega a obreira rosa, o Paulo, vem a obreira rosa, chama o Davi e começa a dividir. Eu vou ficar forte ou fraco? Fraco. É por isso que Jesus não levava muitas pessoas para ver certos milagres. Que em certos milagres só olhava quem? Pedro, Tiago e João. Você vê na Bíblia isso. Mas por quê? Os outros não tinham fé? Não. Era isso. Porque os outros, muitos, não estavam firmados com Jesus. Nem todo mundo você vai poder contar uma jornada que você tem. Tem pessoas que você vai contar um sonho para ela, ela vai dizer: eu estou contigo, nós vamos vencer. Em nome de quem? Mas outros, você vai contar e vai, meu irmão, demorar com você. Por isso, meu querido, onde é o Espírito do Senhor, há o quê? Liberdade. Se ajunte com Cristo, ande com Jesus, coloque a palavra no seu coração. Pastor, e o que eu devo guardar? Guarda o teu coração. Provérbios 4:26. O que se deve guardar, guarda o coração. Ah, mas pastor, não quero ouvir. Reino dividido, ele não prospera. Ah, eu vou ouvir quem? Tem gente aí que fica aí ouvindo aí tantas fontes que tem no nosso ministério. Tantas. Ah, mas eu vou lá assistir hoje aqui. O pastor mandou uma mensagem. Quem ouviu a mensagem do missionário que eu mandei ontem? Alguém leu? Grandona. Quem leu? 3, 4. Mas chegou para você. Mas alguns só fizeram o quê? Aquela mensagem enorme lá que eu mandei ontem era do missionário, do One Grace. Eu estava lendo e achei interessante enviar para você. Eu vou compartilhar com o povo, fortalecer. Ah, pastor, mas eu queria, pastor, algo mais forte. Mais forte. Eu gosto de caldo grosso. E você fica assistindo aí caldo fino, irmão. Aquele que senta lá no banquinho e fica chorando e você fica lá, oh, Deus, olha isso. Se eu estou no meu ministério, eu tenho que fazer o quê? Beber água da minha fonte. Qual é a minha fonte? O missionário R.R. Soares. Ele que tem guiado por Deus para me abençoar. No nome de Jesus. Ah, pastor, mas além do missionário, tem o pastor Jaime, tem o pastor Jamil, tem o seu pastor, o pastor Diego. Venha, busca o Senhor. Reino dividido, ele não. Deus quer fazer bem nós grande. Lembro muito bem que o pastor Jamil, ano passado, falou nesse altar: a nossa igreja será uma igreja evangelística. Todo o tempo eu tento levantar. Tem dia que até desânimo. Eu digo: Jesus, não deixa o desânimo bater no meu coração, não. Mas vem. Mas aí que está. Não podemos olhar para trás. Aquele que lança a mão no arado, esse não olha para trás. A gente tem que olhar para Jesus.
pastor, eu quero estar junto com o Senhor. Nós vamos ganhar almas. Você vê aí, traficante ganhando, às vezes, um filhinho da mamãe. Sabia disso? Porque eu ficar lá na rua, aí ele fica vendo, bonito. Aí você vê aí, menino com 12, 13, 14, 15 morrendo, e nós não fazendo nada. Ah, pastor, mas na igreja não tem jovem. Tem liderança de jovem, tem grupo jovem. A irmã se consagra, a irmã traz a palavra. Mas às vezes você obriga o teu filho para ir para a escola, mas para a igreja não. Ah, ele que se manda, né, pastor? Meu irmão, eu sempre digo lá em casa, quem come no meu pirão apanha da onde? Do cinturão. Ah, tá com 18, pode estar até com 30. Quer se mandar, procura casa. Eita, pastor, tem que ser assim. Mamãe não. Papai não, quem manda aqui sou eu. Então, meu querido, fique firme. Reino dividido não prospera. Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.